Matar a prova. Muito bem, senhores, eu sou o professor Márcio Pereira, é um prazer estar aqui com vocês nesta aula de revisão. Amanhã é o grande dia, não é, da OAB, um dia que você se preparou, o dia que você estava aguardando desde muitos anos atrás, não é isso? Porque quando você entra na faculdade de Direito, você não imagina que esse dia vai chegar. Quando você está no primeiro dia de faculdade de Direito, você é calouro, você é bicho, você não imagina que esse dia vai chegar e chegou e é amanhã. Professor Márcio Pereira, eu fiz a outra prova, não passei, o meu dia foi lá atrás. Não, seu dia é amanhã. O que interessa é amanhã. Se você quiser meu contato, é Márcio Pereira, né, lá no Facebook, ou professor Márcio Pereira, e o e-mail marciojures@yahoo.com.br. Márcio Pereira ou professor Márcio Pereira, e e-mail marciojures@yahoo.com.br. Você está preparado para ser aprovado ou aprovada amanhã, sim ou não? Sim. Isso mesmo, tem que ser com vigor, com força. Tem que acreditar. E um tema importante que vem caindo nas provas da ordem é aqueles defeitos ou vícios dos negócios jurídicos. O que é importante a gente falar dos defeitos ou vícios? Primeiro ponto, se cair defeito ou vício do negócio jurídico, o negócio é nulo ou anulável? Resposta, anulável, tá? A ação anulatória, ela tem prazo de 4 anos, normalmente não cai o prazo da ação anulatória, mas o artigo 178 é quem prevê isso. Portanto, diante de qualquer defeito ou vício, o negócio é anulável. Se é anulável, eu me refiro a uma nulidade relativa ou anulabilidade. Tranquilo? Muito bem. Quais são os defeitos, quais são os vícios? Eu tenho o erro, o dolo, a coação, o estado de perigo, a lesão e a fraude contra terceiros. Fraude contra credores, desculpem. Fraude contra credores. Erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão e fraude contra credores. Diante de qualquer situação dessa, o negócio é anulável. Legal? Se perguntarem na prova se a simulação é um defeito ou vício do negócio jurídico, você vai dizer que não. Simulação é hipótese de negócio jurídico nulo. Simulação é hipótese de negócio jurídico nulo. Legal? Então, na simulação, nós temos uma nulidade absoluta. Nos defeitos ou vícios, nulidade relativa, porque o negócio é anulável. Falamos pela ordem, o que é erro, né? Então, no erro, a pessoa se engana sozinha a respeito de uma circunstância que, se ela soubesse, não realizaria o negócio. Ela se enganou sozinha a respeito de uma circunstância que, se ela soubesse, não realizaria o negócio. Então, o erro quanto ao negócio, por exemplo, o sujeito assina uma doação pensando ser compra e venda. Assina uma doação pensando ser compra e venda. Erro quanto à natureza, quanto ao objeto. O sujeito compra um colar de lata pensando ser de ouro. Compra um colar de latão pensando ser de ouro. Erro quanto ao objeto. Erro quanto à pessoa. Doa para o Caio, mas na verdade ele queria doar para o Tício, irmão gêmeo dele. Doa para o Caio, quando na verdade queria doar para o Tício, irmão dele. Se cair na prova, o erro é objetivo ou subjetivo? Resposta, subjetivo. Por quê? Ela se enganou sozinha. Tranquilo? Muito bem. E outra, você que vai fazer prova amanhã, você assinaria um contrato de doação pensando ser de compra e venda? Claro que não. Claro que você não assinaria um contrato de doação pensando ser compra e venda, né? É muito difícil você anular um negócio por erro.
o critério utilizado pelo juiz não é o critério do homem médio, o critério é do caso concreto. Imagina uma pessoa muito simples, que mora na área rural, não está acostumada a fazer grandes negócios, não sabe ler, não sabe escrever direito. Essa pessoa o juiz anularia. Mas aqui, na seara de pessoas que vocês conhecem, quantos se enganariam pensando que agiu com erro e na verdade não é erro? Porque é difícil caracterizar o erro, porque o juiz vai analisar a circunstância do caso concreto. Tranquilo? Dolo. O que é dolo? Dolo é induzir maliciosamente alguém em erro, gerando prejuízo a este. Aqui, eu quero induzir você em erro. É diferente. Por exemplo, caiu na prova uma vez, a resposta era dolo negativo, né? Dolo por omissão. Por exemplo, como é que foi na prova? O sujeito, ele sabia que ele ia morrer, porque ele tinha um tumor, em 3 ou 4 meses, ele foi lá e fez um seguro de vida, omitindo o estado atual dele de saúde. Se ele omitiu o estado atual dele de saúde, ele agiu com dolo negativo, porque foi omissão. Portanto, a seguradora jamais faria o seguro para ele de vida, sabendo que ele iria morrer daqui a 3 ou 4 meses. Dolo negativo ou omissivo. Tá claro isso? Se for por ação, o dolo é positivo. Se for dolo por ação, é positivo. Se as duas pessoas agem com dolo, nós estamos diante do dolo recíproco ou bilateral. Dolo recíproco ou bilateral. Neste caso, dolo recíproco ou bilateral, não se anula o negócio, nem haverá indenização por perdas e danos. Lembra, o princípio é ninguém pode se beneficiar pela própria torpeza. Dolo recíproco ou bilateral, não se anula e não haverá indenização por perdas e danos. Tranquilo? Legal? Lembrem da coação. Coação é a ameaça, né? E ela deve incutir ao paciente um fundado temor de dano iminente e considerável. Isso é coação, o negócio é anulável. Eu chego para você e falo, assine a confissão de dívida ou eu te mato. Pergunto para você, doutor, doutora, vocês assinam ou que preferem morrer? Assinam, mediante um consentimento livre e espontâneo ou mediante a coação? Coação, logo o negócio é anulável. Agora, uma vez caiu na prova assim, uma velhinha de idosa, bonitinha, senhora, foi ao banco e o gerente obrigou-a a assinar uma nota promissória, forçou essa senhora a assinar uma nota promissória. Lembre-se, se estiver lá, forçar, coagir, obrigar, compelir, não é? Diante desses verbos, estamos diante da coação. Qual foi a resposta da prova? Ao apreciar a coação, leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto. Ao apreciar a coação, leva-se em conta a idade, a saúde, não é? A condição pessoal da pessoa, o sexo, não é isso? Em resumo, o temperamento, as circunstâncias do que podem influenciar na sua gravidade. Essa era a resposta da prova. Por quê? Porque ele forçou uma velhinha a assinar uma nota promissória no banco. Tá claro isso? Tranquilo? Muito bem. E o estado de perigo? O estado de perigo ocorre quando alguém, premido da necessidade de salvar-se, de um grave dano conhecido pela outra parte, repito, grave dano conhecido pela outra parte, assume obrigação excessivamente onerosa. Então, qual foi a questão da prova? Era a mãe e a filha numa cidade do interior. A filha precisou ir para o médico nessa cidade do interior. O médico lá, o hospital, recusou o pronto atendimento e exigiu
uma caução, exigiu uma caução elevada. Resposta da prova: estado de perigo. Porque a pessoa assumiu, não é, diante em razão de uma premente necessidade de salvar-se alguém de uma família, de alguém de sua família, de um grave dano conhecido pela outra parte, ela assumiu uma obrigação excessivamente onerosa. Estado de perigo. Tá claro isso? Cheque em caução, resposta estado de perigo. Professor Márcio Pereira, diante do cheque em caução, fez o cheque em caução, faz o atendimento, você advogado, você vai entrar com ação anulatória por estado de perigo. E a lesão? O que é a lesão? Lembre-se disso. Lesão é igual a desproporção. Lesão é igual a desproporção. Ora, diante de uma premente necessidade ou por inexperiência, a pessoa se obriga a uma prestação manifestamente desproporcional ao valor da prestação contrária. Por premente necessidade ou por inexperiência, a pessoa se obriga a uma prestação manifestamente desproporcional ao valor da prestação contrária. Ora, lesão é igual a desproporção. Vamos imaginar que o pai tem um filho na UTI e ele tem uma casa que vale R$500 mil. Ele vende a casa por R$100 mil. Prestação dele, entregar a casa que vale R$500 mil. Prestação da parte contrária, entregar quanto? R$100 mil. Pergunta aos senhores, proporcional ou desproporcional? Desproporcional. Caracteriza a lesão. A última da prova da OAB que caiu assim foi o seguinte: foi uma mulher que foi comprar um carro. Doutores, doutoras, quem entende melhor de carro? Via de regra, homem ou mulher? Via de regra, homem gosta mais de carro do que mulher. Nessa linha, a prova da OAB perguntou: uma mulher inexperiente foi comprar um carro. O dono da loja, percebendo a inexperiência dessa mulher, vendeu o carro com valor superior à tabela, com valor superior ao valor do mercado, bem superior ao valor do mercado. Logo, caracterizou a lesão, porque ela pagou um valor muito superior ao valor de mercado, de tabela, e percebeu a inexperiência dela. Logo, foi proporcional ou desproporcional? Desproporcional, caracterizou a lesão. Tranquilo? Muito bem. E a fraude contra credores? Fraude contra credores ocorre quando o passivo se torna maior que o ativo. O devedor começa a praticar atos de insolvência, dilapidar o patrimônio, passar o imóvel, doar o seu imóvel para fazer doações, fazer perdões, remissão de dívida, perdão de dívida. Em razão desses atos de fraude contra credores, o passivo se torna maior que o ativo. Vamos imaginar o seguinte, que diante dessa situação, eu devo para todos vocês aqui 50 mil para você, 100 mil para você, 200 para você, 40 para você, 100 para você, estou devendo para todo mundo. Eu gosto mais de você. O que eu faço? Eu pego e tenho uma casa, eu concedo a minha casa como garantia hipotecária para você. Logo, num concurso de credores, todos os demais serão preteridos, porque quem está na frente? O credor hipotecário. Portanto, se estiver na prova, concessão de garantia real a credor quirografário caracteriza a fraude contra credores. Credor quirografário são aqueles que estão no mesmo pé de igualdade. Quando eu concedo uma garantia real, no meu exemplo, a minha casa, que é uma hipoteca para um credor, que era quirografário, eu preteri todos os demais. Logo, no concurso de credores, aquele que recebeu o bem como garantia real está na frente. Isso significa dizer que eu fraudei todos os demais credores. Está claro isso?
Legal? Muito bem. Nesse contexto, não é? Diante de todos esses defeitos ou vícios dos negócios jurídicos, erro, dolo, me ajudem, vai, todos. Número 1, qual é o primeiro? Erro. 2, dolo. 3, coação. 4, estado de perigo. 5, lesão. 6, fraude contra credores. O negócio é anulável. Lembrem que a simulação é hipótese de negócio nulo. Não é defeito, não é vício. Por exemplo, quando que o negócio é simulação? Quando ocorre a simulação? Quando o documento é pré-datado, quando o documento é pós-datado, quando você declara algo não verdadeiro no documento. Por exemplo, quando você confere um direito à pessoa diversa daquele que tem direito. Por exemplo, eu estou com um protesto, estou recebendo ações, execuções, meu nome está sujo, eu quero comprar um carro e eu coloco no nome de um amigo, de uma namorada. Eu comprei o carro, mas o direito está sendo conferido para o nome de quem? Do meu amigo, da minha namorada? Portanto, isso é simulação subjetiva. É a figura do testa de ferro do laranja. O sujeito compra um imóvel, por exemplo, você acha que é dele e ele fala que é de um amigo. Laranja, simulação subjetiva. Isso não acontece na prática, não? A gente não vê na prática, então como é um assunto que não tem muito na prática, pode ser que a OAB não peça. Muito bem, simulação subjetiva. Ora, está lá no artigo 167 do Código Civil. Vistos os defeitos, vistos os vícios, um tema importante também que pode cair na prova é a respeito da responsabilidade civil, né? Que é o dever de indenizar, seja em razão do descumprimento do contrato, seja em razão do ato ilícito, né? Então, é o dever de indenizar em razão do ato ilícito ou em razão do descumprimento do contrato. Se for responsabilidade civil por ato ilícito, nós estamos diante da responsabilidade civil aquiliana, que é a responsabilidade civil extracontratual ou aquiliana. Se perguntar na prova o que é responsabilidade civil aquiliana, é aquela que se dá por ato ilícito. Ato ilícito, aquiliana. É o Caio que bateu no carro do Tício. Tem que comprovar a conduta, o dano, o nexo causal e a culpa. Portanto, qual a regra adotada pelo Código Civil? Responsabilidade civil objetiva ou subjetiva? Subjetiva. A regra é a responsabilidade civil subjetiva. Em direito civil, diferente do direito administrativo, direito civil subjetiva. Tem que provar a culpa. Tem que comprovar a culpa. A OAB, que é a regra ou que é a exceção? A exceção. Excepcionalmente, o Código adotou a teoria da responsabilidade civil objetiva. Quando que ele adotou? Nos casos expressos em lei ou quando for atividade de risco ou perigosa. Atividade de risco ou perigosa, responsabilidade civil objetiva. Se é objetiva, eu tenho a conduta e eu tenho o dano. Tem culpa? Não. Responsabilidade objetiva independe de culpa. Independe de culpa. Exemplos que podem cair na prova, né? A responsabilidade das transportadoras pelas pessoas ou coisas a serem transportadas é objetiva. Responsabilidade das transportadoras pelas pessoas ou coisas a serem transportadas é objetiva. Tá claro isso? Muito bem. Um outro exemplo que eu posso questionar é que já perguntaram em prova, e se for um carona, né? Transporte por amizade ou cortesia? Neste caso, se eu dei carona para você, né, e ocorreu um dano em você, neste caso a responsabilidade ela é subjetiva. Por quê?
porque não é objetiva, porque a lei diz que só será objetiva quando o contrato for oneroso. E o carona, transporte por carona ou cortesia, o transporte ele não é oneroso, ele é um transporte gratuito. No entanto, se verificar que o transportador auferiu vantagens, ainda que indiretas, a responsabilidade será objetiva. Será, você me ajuda na gasolina. Entenderam isso? Você me ajuda na gasolina, aí a responsabilidade ela é objetiva, porque eu estou oferindo vantagens, ainda que indiretas. Portanto, senhores, não dê carona para ninguém, que é mais tranquilo. Muito bem. Responsabilidade do Estado é objetiva, responsabilidade do Código de Defesa do Consumidor é objetiva. Sempre lembrando, profissional liberal, prestador de serviço, a responsabilidade ela é subjetiva. Profissional liberal, prestador de serviço, responsabilidade subjetiva. Tranquila? Muito bem. Agora, ainda que regido pelo Código, a não ser que seja um médico e ele tenha se responsabilizado pelo resultado como uma cirurgia plástica. Aí a responsabilidade ela é subjetiva. Tudo bem? Porque é obrigação de resultado. Legal? Tranquilo? Subjetiva não, falei o contrário, né? Objetiva, falei o contrário, desculpe. Objetiva, se for um cirurgião plástico que se obrigou pelo resultado, aí ela é objetiva. Mas via de regra, profissional liberal, prestador de serviço é subjetiva. Tranquilo? Responsabilidade do dono ou detentor do animal pelos danos causados por este. Responsabilidade objetiva. O pitbull que mordeu a criança. Outro exemplo, responsabilidade do empregador por ato do empregado, donos de hotéis pelos hóspedes, escolas pelos educandos. Nesses casos, a responsabilidade ela será objetiva. Objetiva. Legal? Objetiva. Muito bem. Objetiva e solidária. Dos pais pelos filhos menores e incapazes que tiverem seu poder. A responsabilidade ela é objetiva. E o incapaz, ela tem responsabilidade com o pai? Ou melhor, o incapaz pelos atos que ele praticar, ele tem responsabilidade? Um garoto de 12 anos de idade causa um dano? Tem sim, mas ela é subsidiária, já caiu isso na prova, tá? Então, se um garoto de 12 anos de idade causa um dano em alguém, a responsabilidade ela é subsidiária. Ou seja, primeiro o pai indeniza. Se o pai não tiver condições de indenizar, o próprio incapaz, se tiver dinheiro, vai indenizar. Tranquilo? Você olha isso no artigo 928. 928. Se cair lá, responsabilidade do pai e o incapaz, o pai responde de forma objetiva e o incapaz responde de forma subsidiária. O garoto de 12 anos, 13, 14, 15, 16, não importa, causou um dano, o incapaz responde de forma subsidiária. Legal? Que a prova vai perguntar se é objetiva e solidária. Não, é objetiva e subsidiária. Agora, se caracterizar caso fortuito, força maior, culpa exclusiva da vítima, neste caso, haverá o quê? A exclusão da responsabilidade civil. Legal? Tranquilo? Muito bem. Vamos pensar agora lá no direito de representação. Lembra? Sujeito tem o Caio é pai do Tício e do Mévio. O Caio morreu. Quem vai herdar? O Tício e o Mévio. Eles herdam por direito próprio ou por cabeça. Se um dos filhos já morreu antes que o pai, né, ele tem 2 netos, os netos vão herdar por representação. Sucessão por estirpe ou por representação. Agora, se um dos filhos não morreu, se ele for deserdado, os sucessores deles herdam por representação. Se houve renúncia, herdam por representação. Anotem, na deserdação e na renúncia não ocorrerá o direito de representação. Na deserdação não há direito de representação. Na renúncia não há direito de representação.
Na deserdação, não há direito de representação. Na renúncia, não há direito de representação. E na indignidade? Será que tem direito de representação? Casos de indignidade. Aquela moça, Suzane, né? Se ela já tivesse filho, quando ela matou os pais, se ela já tivesse filho, os filhos dela herdariam por representação. Os filhos dela herdariam por representação. Se ela já tivesse filho, tá? Por quê? Porque ela é indigna. E a indignidade é um resquício da morte civil lá do direito romano. Legal? Então é para fins sucessórios, ela é considerada como se morta fosse. Legal? Agora, é claro que se ela já tem hoje, se ela tiver filho, claro que não herda mais por representação. Por quê? Porque o fenômeno da sucessão ocorreu. Quando é que se dá a abertura da sucessão? Com a morte. Tá claro isso? Muito bem. Um garoto de 16 anos de idade pode fazer testamento? Sim ou não? Pode. Ele é assistido? Não. Anotem. Tem capacidade ativa os maiores de 16 anos. Tem capacidade ativa testamentária os maiores de 16 anos. Tem capacidade testamentária ativa os maiores de 16 anos. Ele vai fazer testamento sem ser representado, sem ser assistido. Tranquilo? Até porque se fosse 16 anos seria assistido e não representado. Legal? Tem capacidade testamentária ativa. Pessoa jurídica tem capacidade testamentária ativa? Pessoa jurídica, não. Pessoa jurídica não morre. Pessoa jurídica, ela é extinta. Pessoa jurídica tem capacidade testamentária passiva. Ela pode receber por testamento. Pessoa jurídica tem capacidade testamentária passiva. Pode herdar, mas não fazer testamento. Tá claro isso? Testamento, ele é revogável ou irrevogável? É um negócio jurídico unilateral revogável. Eu posso revogar o testamento? Posso. Mas, se eu fizer um reconhecimento de filho no testamento, ou se eu fizer, não é, um perdão do indigno no testamento, são irrevogáveis. Reconhecimento de filho e perdão de indigno no testamento são irrevogáveis. Tranquilo? Muito bem. Eu posso doar para a testemunha do testamento? Não. Doação para a testemunha do testamento, ela é nula. Doação para a testemunha do testamento, ela é nula. Teve uma prova da OAB que o sujeito fez um testamento e doou para um amigo dele, todo o patrimônio. Depois de um tempo, veio um filho, né? Descobriu-se um filho. Resposta: rompimento do testamento. Isso está lá no artigo 1974. Rompe-se também o testamento, feito na ignorância de existirem outros herdeiros necessários. Portanto, o 1974 resolveu o problema com o rompimento do testamento. E se eu falei herdeiros necessários, quem são os herdeiros necessários? Descendentes, ascendentes e cônjuge sobrevivente. Descendente, ascendente e cônjuge sobrevivente são herdeiros necessários. Legal? Logo, tem direito à legítima, que é metade da herança líquida. Tranquilo? Senhores, uma coisa é casamento nulo, outra coisa é casamento anulável. Quando é que o casamento é nulo? Quando violar impedimento matrimonial do 1521. Se cair lá, enfermo mental, né? Sem aptidão para praticar os atos da vida civil, pode casar? Pode, sem problema. Antigamente não podia. Hoje, casamento nulo é tão somente quando você contrai o casamento violando as hipóteses do 1521, que fala não pode casar os já casados, os ascendentes com os descendentes, os afins em linha reta, ainda que já dissolvido o casamento,
Posso me casar com a ex-sogra? Não, ex-sogra nunca é ex, sempre é sogra. O sujeito casa, divorcia, casa, divorcia, casa, divorcia. Ele tem 3, 4 ex-mulheres. E quantas sogras? 3, 4. Sogra é um evento cumulativo, desgraçado, se protrai no tempo. Não se extingue nem pela dissolução do casamento. Agora, o casamento é nulo. Agora, pessoa com olha o que fala uma reforma do código em razão do estatuto do deficiente. Pessoa com deficiência mental ou intelectual em idade núbil pode contrair matrimônio expressando sua vontade diretamente ou por meio de responsável ou curador. O 1550 prevê as hipóteses de anulação do casamento. Aquele que não completou a idade mínima, aquele que tem 16 anos e casa sem ser autorizado pelos pais, aquele que casa mediante coação, são hipóteses de anulação do casamento. Mas o parágrafo 2º, repito, parágrafo 2º do 1550, que foi uma reforma trazida pelo Estatuto do Deficiente, diz que é válido o casamento realizado pelo deficiente mental, e isso pode cair na prova que é uma reforma. Legal? Tranquilo? Né? Desde que ele expresse sua vontade diretamente ou por meio de um responsável ou curador. Legal? Uma questão que a OAB não cansa de cair é a obrigação propter rem. O que é uma obrigação propter rem, também chamada obrigação híbrida? É uma obrigação real. O sujeito, por ser titular de um direito, se obriga a uma prestação. Por ser titular de um direito, se obriga a uma prestação. Exemplo, sou proprietário de um apartamento, sou titular do direito. Qual é a minha prestação? Pagar condomínio, obrigação propter rem. Outro exemplo, eu sou proprietário de um sítio, de um terreno, você é o proprietário do terreno vizinho. Logo, obrigação propter rem. Por que obrigação propter rem? Os dois têm que construir um muro divisório. O titular de um direito se obriga a uma prestação. Ambos têm que construir um muro divisório. É uma obrigação real, também chamada propter rem. E com isso, senhores, eu gostaria imensamente que vocês todos prestassem atenção nessas dicas de véspera e que amanhã vocês façam aquilo que vocês têm que fazer. Ou seja, serem aprovados. Os senhores têm que passar na prova. Vão passar, sim ou não? Todos? Sim, excelente, excepcional. Arrebentem amanhã. Mandem o resultado, a alegria de vocês, porque amanhã não é um dia esperado por hoje. O amanhã, este domingo, é um dia esperado desde o primeiro dia que você entrou na faculdade, desde aquele momento que você estava fazendo a matrícula e pagando com o suor, né, do seu trabalho ou daquele que te ajudou naquele momento que você precisou para bancar os seus estudos e você poder realizar amanhã. Portanto, você só carrega a responsabilidade de, no mínimo, 5 anos amanhã. E você tem que fazer como? Você tem que fazer a prova como quem vai arrebentar, como quem acredita na aprovação, como quem se preparou para tanto. Portanto, senhores, você disse, está preparado, e eu tenho certeza e apostaria todas as fichas que você está preparado, mas acredite nisso, no começo da prova, ao fim, está muito cansado? Levanta, vai no banheiro, lava o rosto, bebe água, não a água do coisa, pega água em outro lugar, mas dá uma relaxada, tal, levanta, dá uma espreguiçada e fala, vamos lá. Ou seja, faça o que deves e esteja onde fazes. Faça o que deves e esteja onde fazes. 100% amanhã e você conseguirá o seu 100% que você almejou. Sucesso a todos, boa sorte, já somos colegas. Forte abraço.